paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos torne pessoas santificadas pela oração, pela palavra, pela perseverança, pelo compromisso. E que o Espírito Santo de Deus possa entrar nos vossos corações. Eu trago neste vídeo para vocês a palavra do livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus por esse versículo abençoado, aonde se diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Queridos irmãos, é tempo de buscarmos na palavra de Deus resposta para os dias que vivemos. Respostas para a atualidade que vivemos. A Bíblia está repleta de passagens que diz que os fins dos tempos seriam dias de uma apostasia tão grande, dias de uma apostasia violenta, onde todos os cristãos seriam provados. Não sei se nós estamos entendendo que estamos nos fins dos tempos. Que estamos passando uma época, eu creio que é uma época que jamais existiu. Ou seja, o avanço de todas as coisas, as invenções, as criações, a tecnologia, as ciências descobertas, a mídia, a informação, é tudo muito rápido. Percebemos também um esforço sobrenatural do inimigo de Deus, que através dos meios de comunicação e das cabeças ímpias, de fazer a religiosidade uma linha única, de fazer com que a fé em Cristo seja igual à fé em qualquer outro ídolo deste mundo. É comum hoje nós ouvirmos dizer que tal segmento religioso é cristão, que se você tiver uma crendice popular, mas você pode ser cristão, que você pode também frequentar as religiões afro e ser cristão. Todas essas coisas estão se misturando. Todas essas coisas estão se misturando. E nós precisamos, em nome do Senhor, desmascará-las. Não existe um outro Deus. Não existe um outro caminho. E ainda que se nós crêssemos no Deus do céu e agregássemos outro tipo de religiosidade, de crendice, nós
estaríamos maculando a palavra do Senhor. Estaríamos maculando a palavra do Senhor. Vivemos dias em que se prostra, se dobra o joelho para qualquer ídolo. Semelhantemente aconteceu com o povo de Israel. Em toda provação, em toda dificuldade, era muito mais fácil criar um Deus, criar um ídolo, criar um sistema onde pudesse confiar. Muitos confiavam nos cavalos, confiavam nas estrelas, confiavam nos bezerros, confiavam na força sobrenatural. Mas o povo de Deus, ele tem um único Deus. O Deus que fez o céu e a terra. O Deus que tem o poder sobre a morte. O Deus que tem o poder sobre as coisas visíveis e invisíveis. O Deus que criou todas as coisas. Esse é o único Deus. E não há outro. Nele nós podemos confiar. São dias difíceis, são dias de uma apostasia tremenda. São dias de avareza. Deus tem levantado homens e homens têm se corrompido. Deus tem chamado homens e homens têm se vendido aos prazeres seculares, aos prazeres do nosso século. Ser luz nos dias de hoje é um chamado tão específico, único, sublime, que temos confundido. Nem todos que se dizem cristãos são cristãos, nem todos que se dizem convertidos o são convertidos, nem todos que se dizem lavados e remidos no sangue do Cordeiro são de fato. A árvore se conhece pelos frutos. Mas, meu amado, quantos que dizem eu faço bem, eu vivo bem, eu amo todo mundo. Mas isso não basta. Se não for uma consequência de uma fé sólida em Jesus Cristo, não existe santos, não existe dogmas, pelo menos se esses não são afirmações tiradas da Bíblia. Vivemos esses dias. Precisamos urgentemente dobrar-se por inteiro, dobrar a religião, dobrar as crendices populares. Algumas pessoas acreditam que se andar longas caminhadas, isso apaga seus pecados, mudaram os conceitos. Nestas horas, o que nos resta? Nestas horas, o que nos resta é a sólida palavra de Deus, é o comprometimento com a palavra de Deus, é o compromisso com a palavra de Deus. Senão nossa construção será uma construção feita na areia. Embora bela, embora bonita, embora bem trabalhada, não há firmeza. Não há firmeza. Haja vista. Quantos desistem? Quantos desistem da sua fé? Quantos desistem da sua conversão ou da sua entrega? Quantos desistem? Quantos não suportam a pressão deste mundo? Não suportam a pressão enganadora de Satanás? Quantos se debandaram? Quantos foram embora?
Deixaram de acreditar no Redentor, porque a palavra diz, em Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Há céu, sim. Há um novo céu e uma nova terra, há uma ressurreição, há uma esperança. Em breve esse mundo será exterminado, em breve esta primeira criação, ela necessariamente terá que passar, terá que ser renovada. O diabo precisa ser lançado no inferno junto com os seus anjos e isso vai se cumprir. Mas eu quero dizer também que todos aqueles que o serviram neste mundo, que o serviram nos prazeres deste mundo, também passarão. Embora não fosse esse o plano de Deus, embora o plano de Deus fosse que todos se salvassem, assim diz a Bíblia, que Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas há muitos que não querem crer, há muitos que deixaram de acreditar, que endureceram os seus corações. Então, antes que essa terra seja renovada, antes que esses novos céus e novas terras possam realmente se solidificarem, o diabo e seus anjos precisam ser lançados no inferno para sempre, e todos aqueles que o serviram. A grande realidade é que o inferno estará repleto, cheio de cristãos apóstatas, de cristãos que se desviaram, de cristãos que quebraram a lei, de cristãos que conheceram até, mas quebraram a lei, quebraram a fé, romperam-se com Deus, se entregaram no pecado, adoraram também a este mundo, adoraram a esse sistema, e haverá grandes e pequenos, homens conhecidos e desconhecidos, homens importantes, outros menos importantes, homens que têm o seu nome conhecido no mundo inteiro, outros que não têm, grandes e pequenos, também serão lançados no inferno. Por quê? Porque rejeitaram a obra redentora de Jesus Cristo, porque rejeitaram uma vida de renúncia, rejeitaram uma vida de limitações, ou seja, rejeitaram a vida santificadora, remida, regenerada, e desejaram as coisas desse século. Ah, meus amados, chegou-se o tempo de pegar aquilo que nós pensávamos que eram os nossos valores, as nossas conquistas, e lançarmos por terra. O maior investimento deste tempo é o investimento da regeneração. É o investimento de aplicar-se à vontade do Senhor Deus. De conhecê-lo mais. De desejá-lo mais. De se unir a Ele. De ser ousado, de se levantar contra toda a falsa profecia. A falsa profecia que vem através de líderes, ou sejam, aqueles que estão à frente, que profetizam mentira como se fosse Deus falando. Haja visto que nós estamos num tempo onde se falta profecia, porque levantou-se os falsos profetas e profetizam em nome do Senhor coisas que Deus não inspirou. São os ensinamentos heréticos e apóstatas do nosso tempo. Cuidado, amados. Cuidado com aqueles que estão à vossa frente. Tenham a Bíblia como parâmetro, para que não caiamos na mesma armadilha de Satanás. Que Deus nos guarde e nos preserve deste mundo maculado pelo pecado, em nome de Jesus.